Bom dia, galera da turma 801. E aí, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estar dando prosseguimento à unidade 1 do livro de vocês. A aula de hoje se inicia na página 273 e relembrando aí o conteúdo da última aula, onde nós falamos de reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, não ocorre mistura, não ocorre aquela troca de material genético, então não há variabilidade genética. O novo ser gerado, ele é idêntico no seu DNA às células, ao ser que é o seu pai, o seu ser progenitor. Hoje, falando especificamente de reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela envolve a presença de gametas, tanto masculino quanto feminino. Então, no caso do gameta masculino, nós temos o espermatozoide e no feminino nós temos o ovócito. Lembrando que essas células, esses gametas, eles têm a metade do número de cromossomos em relação às outras células do nosso corpo, que são chamadas de células somáticas. Nesse caso, as nossas células somáticas, nossas células não sexuais, têm 46 cromossomos e os nossos gametas ou nossas células sexuais, elas têm metade desse número, elas têm 23 cromossomos cada, tanto o espermatozoide quanto o ovócito. Então, esses gametas masculino e feminino, eles precisam se unir para ter o somatório desses 23 cromossomos da mãe e esses 23 cromossomos do pai, gerando um novo ser, que é chamado na fase inicial de zigoto, possuindo agora sim 46 cromossomos. Esse tipo de reprodução sexuada, ela está presente na vida, dos seres humanos, de protistas, protozoários, de uma forma geral, de fungos e também de espécies vegetais. A grande vantagem da reprodução sexuada é que, como há um cruzamento de gametas diferentes, o gameta do pai e o gameta da mãe, há uma complementação do material genético que vieram de origens diferentes e isso vai gerar indivíduos únicos, ou seja, isso vai gerar uma maior variabilidade na espécie. Então, o filho gerado, ele é metade do pai e metade da mãe, mas ele é um ser único, ele é diferente tanto do pai quanto da mãe. Ele não tem todos os cromossomos que o pai tem, nem todos o que a mãe tem. Ele tem apenas a mistura de ambos, gerando um novo ser, um indivíduo diferente. Isso é variabilidade genética e isso é muito importante para as espécies. Só que a desvantagem da reprodução sexuada é que, em relação à assexuada, ocorre um maior gasto de energia. Por quê? Para esse tipo de reprodução, ele envolve a busca por parceiras reprodutivas, necessita a produção de gametas e esse processo, em geral, ele é mais demorado do que o da reprodução assexuada. Em muitas espécies de seres vivos, os machos eles vão produzir os gametas masculinos e as fêmeas vão produzir o gameta feminino. Geralmente, entre o macho e a fêmea, ocorre um dimorfismo sexual, ou seja, eles apresentam características que são capazes de diferenciar o macho e a fêmea. Então, a gente consegue observar isso bem na espécie humana, onde o homem, biologicamente, ele é diferente, o corpo dele é diferente do que a mulher, mas isso também ocorre no reino animal, por exemplo, entre peixes, algumas espécies de peixe, aqui o peixe beta também é muito popularzinho, onde a gente consegue observar que o macho ele tem as nadadeiras grandes, bem vistosas, para poder cortejar, para poder, enfim, conquistar a espécie fêmea, e a fêmea já tem as nadadeiras mais discretas. Então, aqui também há claramente um dimorfismo, uma diferença das características do macho em relação à fêmea. E nós chamamos de animais dioicos aqueles que apresentam sexos separados, sexo masculino e feminino. Então, é o caso da espécie humana, nós temos o sexo masculino
e o feminino. É o caso dos peixes, peixe beta, que eu dei o exemplo, nós temos sexo masculino e o sexo feminino. O leão e a leoa também há um grande dimorfismo sexual. O leão tem aquela juba espessa e a leoa não. E também são dioicos, tem o masculino e o feminino. Agora, existem também os seres que são chamados de monóicos, ou seja, aquele ser ele tem ambos os sistemas reprodutores, ou seja, um único indivíduo ele é capaz de gerar os gametas, as células sexuais femininas e masculinas. Esses seres monóicos eles são chamados também popularmente de hermafroditas, sendo que alguns desses seres hermafroditas, que têm os gametas tanto masculino quanto feminino, eles são capazes de se autofecundar. Então, o gameta masculino desse ser é capaz de encontrar o gameta feminino desse próprio ser, ou a fecundação, mesmo ele tendo os dois aparelhos, mesmo ele tendo ambas as células masculinas e femininas, ele tem que, em alguns casos, em algumas espécies, ele tem que encontrar um outro indivíduo da mesma espécie para poder ocorrer a fecundação, que é chamada de fecundação cruzada, que é o que ocorre com a minhoca. Então, a minhoca, mesmo apresentando os dois sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, ela vai precisar de um par, de um parceiro para poder se reproduzir. E a fusão, o encontro do espermatozoide com o óvulo é denominada fertilização ou fecundação. E entre os animais dioicos, onde tem o macho e a fêmea, essa fecundação ela pode ocorrer de forma tanto externa quanto interna. A fecundação externa ela ocorre quando a união dos gametas, a união do espermatozoide e o óvulo, por assim dizer, do ovócito, por assim dizer, ele se dá fora do corpo da fêmea. Então, geralmente, isso ocorre em ambientes aquáticos ou em um ambiente terrestre, mas que seja úmido. Por quê? Porque os gametas eles são frágeis, então eles precisam desse ambiente molhado, desse ambiente úmido, para eles não desidratarem e não morrerem. Essa forma de reprodução externa ela é interessante, por quê? Porque ela possibilita que os indivíduos, que a espécie, ela produza grande quantidade de descendentes, grande quantidade de filhos, podendo chegar, em alguns casos, a mais de 20.000 em algumas espécies. E isso favorece a continuidade dessa espécie no ambiente. Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho um exemplo aqui de fecundação externa, onde um casal de peixes e a fêmea vem depositando os gametas femininos, os ovos, por assim dizer, aqui no cone. Logo em sequência, o macho vem e deposita os gametas masculinos nesses ovos, nesses gametas femininos que estão presos aqui nesse cone. Então, a fêmea vem, deposita os ovos e logo na sequência, novamente, a fêmea está vindo, depositando os ovos, os gametas femininos, e na sequência o macho vem e libera os gametas masculinos para fecundar esses ovos. Então, depois de alguns dias, esses ovos já começam a ver a presença de vida neles, os ovos eclodem e há a presença de vida, num primeiro momento ainda agarrado ao cone, mas com o passar dos dias, nós vemos eles começando, esses novos peixinhos, começando a sair aqui do cone. Já a fecundação interna, ela ocorre no interior do corpo da fêmea, e aí quando o macho introduz nela seus gametas durante o processo de acasalamento. Normalmente esse processo, essa fecundação interna, ela ocorre por meio de um órgão copulador, como o pênis. Então, nessa forma de fecundação interna, o encontro entre os gametas ele é favorecido, ele é mais fácil. Então, isso aumenta as chances de acontecer efetivamente a fecundação e serem originados descendentes. Só que o número de descendentes gerados na fecundação interna ele é bem mais limitado do que na fecundação externa. Então, os mamíferos, por exemplo, coisas espécies mesmo que produzem, que são capazes de gerar mais filhos em uma única fecundação,
esse número ele não passa de 30. Lembrando que na fecundação externa, o valor que eu falei para vocês foi de 20 mil. Então, há uma diferença bem grande aí. Aqui só uma imagem para exemplificar as fecundações, tanto interna quanto externa. Então, aqui a interna tem o caso do galo, da galinha, onde há um órgão copulador. Essa fecundação ela ocorre dentro do corpo da fêmea. E outra espécie aqui de peixe, onde a fêmea ela libera os gametas dela no ambiente e o macho, em sequência, vem liberando os gametas masculinos para fecundar esses ovos, para fecundar esses gametas femininos. Após haver a fecundação, há a formação do zigoto do novo ser, que vai passar a sofrer divisões celulares e aí vai gerar o embrião, que vai gerar uma nova vida. Ao longo do tempo, esse embrião ele vai se desenvolver até o nascimento, até quando ele estiver pronto para nascer. E em alguns animais, esse desenvolvimento ele ocorre no interior do corpo da mãe. Em outras espécies, isso já não acontece. Esse desenvolvimento ocorre fora do corpo da mãe. Em virtude disso, é possível classificar as espécies ainda em vivíparos, ovíparos ou ainda ovovivíparos. Vamos ver cada uma dessas formas aqui. Então, os animais vivíparos são aqueles cujo desenvolvimento do embrião ocorre no interior do corpo da mãe. Obviamente, isso já nos remete, já lembra a espécie humana. No caso dos mamíferos, nós, seres humanos, acontece essa forma de desenvolvimento. Então, nós somos seres vivíparos. Por quê? Porque o embrião ele se desenvolve completamente no corpo da mãe e ele só sai do corpo da mãe quando ele já está completamente formado. No caso da espécie humana, a região onde abriga esse novo embrião que está se desenvolvendo se chama útero, e esse embrião ele é alimentado, ele é nutrido através da placenta. Há outros exemplos de espécies de mamíferos que são vivíparos, a maioria dos mamíferos no caso. Temos gatos, elefantes, cachorro, e também isso ocorre em algumas espécies de répteis, em algumas espécies de peixes e também anfíbios e insetos. Já os animais ovíparos, os embriões eles se desenvolvem no exterior, ou seja, não se desenvolvem no interior do corpo da mãe, da fêmea. E aí, geralmente, ele se desenvolve dentro de estruturas, de ovos, que vão permanecer no ambiente até que os embriões eles estejam prontos, eles estejam formados para nascer, rompendo aí a casca. Cada ovo ele tem geralmente um embrião e, além disso, o ovo, além de ter o embrião, ele já tem uma reserva nutricional, ele já tem uma reserva de nutrientes que vai durar geralmente todo o período de desenvolvimento do embrião. Então, no caso da espécie humana, por exemplo, onde o desenvolvimento ele é interno, toda a nutrição se dá diretamente da mãe pela placenta. No caso dos ovíparos, onde não há uma placenta, onde esse desenvolvimento não ocorre no corpo da mãe, o ovo que a mãe libera, esse ovo já tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse embrião que está dentro desse ovo. Em animais como aves e répteis, o ovo ele é formado por uma casca, essa casca é impermeável, e essa casca impermeável vai evitar a desidratação do embrião no ambiente terrestre, no meio externo, mas apesar de impedir a desidratação, ele tem pequenos buraquinhos, pequenos poros que vão possibilitar as trocas de gases entre o meio interno e o externo. Os anfíbios, já por sua vez, eles não produzem ovos com essas cascas. Então, é necessário que esses ovos que eles liberam, eles estejam presentes em ambientes úmidos para não sofrer desidratação, ou locais aquáticos, obviamente, para não haver esse problema de desidratação. Já os ovovivíparos é uma mistura de ovíparos com vivíparos. Por quê?
Porque nos animais ovovivíparos, o embrião ele se desenvolve no interior de ovos, beleza? Então há um ovo, só que esse ovo não é liberado no ambiente, ele fica no útero das fêmeas. Então ele junta características dos ovíparos, que é no caso o desenvolvimento dentro de ovos, mas também ele tem característica dos vivíparos, onde o desenvolvimento ocorre dentro do útero das fêmeas. Então, após a fertilização que vai ocorrer internamente, vão ser produzidos ovos e esses ovos eles não vão ser liberados no ambiente. Esses ovos vão permanecer dentro do útero da mãe, no interior da mãe, e na hora do nascimento desses animais, os ovos eles vão eclodir e aí sim vão para o ambiente. Nesse caso dos ovos vivíparos, a função do corpo da mãe é basicamente proteger os ovos contra danos, predadores, condições do ambiente desfavoráveis. Por quê? Porque a nutrição do embrião ela vai ser totalmente feita pelo ovo. Então a mãe não vai ter uma placenta, no caso dos ovos vivíparos, não tem uma placenta onde a mãe vai estar nutrindo os embriões. Toda essa nutrição vai ocorrer dentro do ovo. Ela só está ali abrigando esses ovos para outros predadores, condições do ambiente, enfim, ela está carregando aqueles ovos em segurança, por assim dizer, mas a nutrição vai ser exclusivamente já ocorrendo dentro do ovo. Não há uma interação direta da mãe com o embrião nessa troca de nutrientes. E aí, algumas espécies de tubarão e cobras são exemplos de animais tidos como ovovivíparos. É curioso mencionar, galera, que a reprodução sexuada, essa forma de reprodução, onde há gameta masculino e feminino, mistura de material genético, ela ocorre também em pelo menos uma fase da vida de todos os grupos de plantas existentes. E aí, no caso das angiospermas, que são aquelas flores, aquelas plantas, na verdade, muito caracterizadas por apresentar flores e apresentar também frutos, nessas angiospermas, as flores, elas são os órgãos reprodutivos das plantas. E essas flores, esses órgãos reprodutivos, eles têm várias funções diferentes, como produzir gametas, masculino e feminino, ambos haploides, ambos com metade do número de cromossomos da planta adulta. E também as flores, ela tem a função de atrair agentes que fazem a polinização, ou seja, que vão auxiliar a dispersar esses gametas para que essa geração de novos seres ela se espalhe cada vez mais na Terra. Uma planta hermafrodita, ela vai ter as estruturas reprodutivas de ambos os sexos, então ela vai ter um estame, que é a estrutura masculina, e vai ter o pistilo, que é a estrutura feminina, e aí nesses estames são produzidos os grãos de pólen, os pólens que vão conter em seu interior os núcleos espermáticos, que ao se soltarem e se dispersarem no ambiente, eles são geralmente leves, esses pólens são leves, eles vão se dispersando no ambiente, e aí quando eles chegarem em algum outro pistilo, vai ocorrer ali a fecundação. Ao chegar ao topo, então aqui exemplificando o grão de pólen que estava voando no ambiente, então ao chegar ao topo do estigma, esse grão de pólen ele vai poder germinar e ele vai desenvolver um tubo bem fininho, um canal fino que é chamado de tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai crescer até que ele consiga atingir aqui o óvulo, até que ele alcance o óvulo, o que é o gameta feminino dessa planta, que está a região do ovário que produz o óvulo. Então, esse grão de pólen vai estar aqui em cima, vai gerar um canal, que é esse tubo polínico, e esse tubo vai fazer a ligação, por assim dizer, desse grão de pólen, desse gameta masculino, ao óvulo, que é o gameta feminino, gerando assim um novo ser
diploide, agora já com o somatório dos gametas do gameta masculino com o gameta feminino. E aí, por meio de várias divisões celulares, esse zigoto ele vai evoluir e vai formar um embrião. Ao mesmo tempo, o ovário aqui mais externo, ele também vai se desenvolver, vai constituir a semente que vai estar envolvendo esse embrião e, além disso, vai ter reservas nutritivas, reservas energéticas para que esse embrião ele possa germinar. O ovário ele também vai se desenvolver agora para formar outra estrutura, que é o fruto, que vai envolver mais externamente a semente e vai proteger a semente, auxiliando ainda a dispersão pelo ambiente para que ela possa germinar e gerar ali uma nova planta, novas plantas. E agora, no que diz respeito à reprodução e o processo evolutivo, ao longo das gerações, os seres vivos, todos os seres vivos, eles podem passar por processos de transformação que vão gerar novas espécies. E nós chamamos de evolução esse processo de mudanças que ocorre ao longo do tempo. Demora anos e anos e anos para ocorrer, mas há um processo evolutivo. É por meio desse processo evolutivo e dos mecanismos ali presentes que os seres vivos atuais apresentam todas as características, todos os comportamentos que tem hoje. Tanto na reprodução sexuada quanto na assexuada, vai ocorrer divisão de células, então eu vou ter uma única célula que vai dividir, gerando 2, gerando 4, gerando 6, e aí o material genético dessa célula vai se duplicar, vai produzir cópias idênticas, e em algumas situações, em alguns momentos, em algumas situações onde há essa divisão de DNA, os DNA que era esse gera um outro DNA idêntico. Quando eles vão se dividir de novo, pode ocorrer ali uma alteração do DNA no meio desse processo de divisão. E aí essa modificação é chamada de mutação gênica. Essa mutação gênica, ela pode ser em alguns casos vantajosa, elas podem ser prejudicial ou elas podem ser neutras, elas podem ser indiferentes, não vai trazer benefício nem prejuízo nenhum. Essa recombinação gênica, essa mutação genética, elas são responsáveis pelo aumento da variabilidade genética, que nós já falamos aqui ao longo da aula, e isso pode ser positivo para a manutenção da vida, porque isso pode evitar que os indivíduos de uma população, por exemplo, eles sejam acometidos por uma doença e que todos sejam suscetíveis a essa doença. Então, por exemplo, se todas as espécies fossem iguais, se não houvesse, a espécie humana, vamos pensar em nós mesmos, se não houvesse uma variação do meu gene com o gene de vocês, todo um processo evolutivo, todo um processo de mutação, todas as doenças que uma pessoa ela se torna mais suscetível, todas as pessoas se tornariam também. Então, por exemplo, tem gente que geneticamente já é mais suscetível à doença da febre amarela. Então, se pegar a febre amarela, vai ter sérias complicações. E aí, se todo mundo fosse igual a essa pessoa, quando chegasse, enfim, essa epidemia de febre ou surto de febre amarela, todas as pessoas que pegassem a doença poderiam vir a morrer. Como tem essa mistura de material genético, vai ter pessoas que podem pegar a doença e vir a óbito e outras pegar a doença e ficar, enfim, permanecer vivas sem vir a óbito. Um pouco um paralelo disso, mas ainda está sendo estudado, pode ser também o que ocorre no caso do coronavírus, que está aí, né, em alta, em evidência, né, pelo menos as notícias em relação a isso. E aí, cada indivíduo ele vai enfrentar diversamente, constantemente, várias pressões do ambiente, por exemplo, variação de temperatura, predadores, competição por alimento, competição por água, competição por espaço, enfim, vários e vários. E aí, aqueles indivíduos que tiverem as características que possibilitam a adaptação àquele ambiente, eles vão ser mais aptos a sobreviver e se reproduzir. Vão gerar descendentes que vão ter esse mesmo material genético campeão, aquele material genético que está mais adaptado ao ambiente, e aí vai perpetuar a espécie. Basicamente, esse processo se chama
seleção natural. Um exemplo muito claro que nós temos de seleção natural é, vamos considerar, uma região onde só temos herbívoros, seres que se alimentam de vegetais, e aí nessa região só tem árvores altíssimas, com folhas altas. E aí vocês pensem, nessa região só tem herbívoros e árvores grandes, né, árvores altas, e aí nós temos duas espécies, nós temos uma girafa e nós temos uma espécie rasteira, enfim, qualquer animal que é pequenininho, por assim dizer. Qual dos dois tem uma vantagem, enfim, ambiental pela sua genética? A girafa. Por quê? Porque a girafa, ela tem um pescoço longo, ela é alta, então ela vai conseguir comer ali as folhas, enfim, os vegetais presentes nas regiões mais altas daquela árvore. Enquanto o pequenininho, ele não vai conseguir alcançar, só vai comer o resto, as coisas que caírem, então ele não vai se adaptar tão bem. Com isso, a girafa vai se reproduzir, vai ter um ambiente farto, vai se reproduzir cada vez mais, e a seleção natural vai fazer com que aquele ambiente seja mais favorável, que tenha mais girafas, do que um animal baixinho, um animal herbívoro, que também se alimenta das plantas, e que seja pequenininho. Obviamente, se agora no inverso, se a vegetação fosse grama, fosse mato, fosse mais rasteira, esse animal pequeno ele teria vantagem em relação à girafa. Então vejam que dependendo do ambiente, uma espécie apresenta mais ou menos vantagem. Os ursos, urso polar, no frio ele apresenta mais vantagem. Uma seleção natural, eles se dariam melhor do que nós, seres humanos. Por quê? Porque eles têm todo aquele pelo, eles têm todo um tecido adiposo que protegem ele do frio. Agora, se a gente for considerar o urso polar e o ser humano num ambiente mais quente, nós somos mais favorecidos. Esse processo que seleciona quem é mais favorecido do que outro em determinado ambiente se chama seleção natural. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado aí da aula de hoje. Deixa aí exercício para fixação, para melhor entendimento do conteúdo. Página 280, então exercício 1 e 2 só para fazer. Esses exercícios remetem à aula, ao conteúdo de toda a unidade 1, então a aula de hoje, mas também a aula de semana passada. E a correção aí vai ser daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo. Qualquer dúvida, galera, em relação à aula, em relação ao exercício, pode entrar em contato que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Então até daqui a pouco.